Olá, meu nome é Henrique Genestretti, do blog Regeneração, uma análise das temáticas ambientais, soluções ecológicas e sustentáveis no uso da terra. Hoje eu recebo o biólogo, educador ambiental, apicultor, meliponicultor e sócio da Ibirarama, Tiago Juan. O empreendimento comercializa produtos derivados do mel e promove projetos ecopedagógicos, cursos, oficinas, palestras, resgate e salvamento de colmeias. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando qual é a importância das abelhas no ecossistema. Bom, não dá para a gente falar de diversidade, né, sobre biodiversidade, se a gente não falar das abelhas. E nem de agricultura também, porque elas são as grandes casamenteiras das florestas, né, graças ao serviço de polinização que elas prestam. Então, se não tiver os agentes polinizadores que fazem esse trabalho, a gente também não vai ter frutos, não vai ter semente, nem não só a gente, né, mas todos os seres vivos que dependem de frutos e sementes e além da reprodução das espécies vegetais que produzem flores, né? E quando a cultura, né, por exemplo, o café, que não depende das abelhas, mas quando tem a abelha inserida no sistema, a gente sabe que aumenta a quantidade de frutos e também o tamanho, né, a qualidade. Então, as abelhas são essenciais. Parando agora, né, e pensando em toda essa biodiversidade que a gente tem, com certeza tem relação com as abelhas que coevoluíram junto com essas plantas que produzem frutos e sementes. E por que as abelhas estão sumindo? É apenas a expansão da cidade? Por que é necessário ter essa grande diversidade de abelhas existentes? Tem muitas espécies de abelhas e muitas espécies específicas, né, que têm uma relação específica com algumas flores. Aqui no Brasil, o que eu mais vejo é a questão dos agrotóxicos, pulverizando e o vento levando longe. Muitos amigos perderam apiário, perdem apiário. Tem também problema de parasitas, as mudanças climáticas também que interferem na floração, que também vai interferir na colmeia. A falta de informação também, muitas pessoas acabam matando, acabam queimando as abelhas sem entender a real importância delas e sem chamar também uma pessoa que pode resolver isso da melhor forma, salvando esse enxame. Na Ibirarama, vocês também têm a ecopedagogia enquanto uma ferramenta de preservação e transmissão de conhecimento. Você poderia comentar um pouco mais sobre essas práticas que vocês desenvolvem e quais são os benefícios da educação ambiental? Aí já trabalhando com educação ambiental, e aí depois comecei a trabalhar com as abelhas nativas e eu vi um potencial muito grande nas abelhas nativas. Aí as pessoas boa parte das pessoas acabam se encantando por essas abelhas, e quando elas se encantam por essas abelhas, elas vão querer cuidar das abelhas. E para elas cuidarem das abelhas, elas vão precisar plantar e vão precisar também ter algumas práticas para cuidar das abelhas. Então, ela vai começar a plantar e vai plantar para ela, vai plantar para as abelhas, vai plantar para os outros seres vivos, vão plantar para os pássaros, vai plantar água, vai plantar sombra, né? E uma série de fatores que estão relacionados com isso. Eu vejo, né, que é um aprendizado contínuo e eu gostaria de saber o que que essa vivência com as abelhas, o que que esse contato pode ensinar para nós enquanto sociedade? Hoje, quando eu olho para uma abelha ali, para uma colmeia, eu vejo um único organismo trabalhando para o bem de todos ali. Então, cada abelha tem a sua função, vai ter a sua responsabilidade e só cabe a ela fazer aquilo. Então, de acordo com a idade da abelha, ela vai ter uma função que vai ser essencial para o desenvolvimento da colmeia, né? As abelhas, elas também escolhem a rainha, se a rainha vai ficar lá ou se a rainha já está muito velha e elas vão precisar trocar a rainha. E se precisa ter uma abelha que também não está legal ou que vai causar algum problema na colmeia, ela é expulsa. Então, uma coisa muito interessante é esse senso de comunidade, é sempre por todos. Se uma abelha ela precisar sacrificar a sua vida
pelo bem da comunidade, ela vai fazer isso. Então, esse senso de comunidade, eu acho que é um grande aprendizado. Ela é meio que obrigada também a partilhar. Então, quando ela traz o néctar da, das flores, ela vai partilhar com várias irmãs até esse mel ser desidratado e virar aquele ouro que vai ser depositado ou nos favos, quando a gente fala de apis mellifera, ou nos potes de mel, quando a gente fala das abelhas nativas, né? E uma coisa que o ser humano perdeu muito é essa conexão com a natureza. A gente acha que a natureza é só um verde, aquilo que está fora, né? Mas a gente também faz parte da natureza. E as abelhas estão totalmente conectadas com a natureza, mesmo dentro da colmeia, no escuro, ela sabe exatamente a posição que está o sol. E a partir do sol, no caso das apis mellíferas, elas conseguem fazer danças que vão indicar, fazer uma relação com o sol para dizer onde está esse alimento.